Boa noite, estamos aqui em outra nova live de Shakti Tantra Yoga e dando continuidade ao nosso tema sobre meditação. Hoje vamos a falar sobre o objeto de meditação, certo? Não sei, estão chegando as pessoas aí já. Então, enquanto estão chegando as pessoas, vamos simplesmente recapitular um pouco sobre o que nós falamos. Na última live falamos muito sobre a estrutura da meditação, não? E vimos uma série, uns exercícios básicos, não? Do como poderia se começar um processo meditativo. Para quem está chegando agora e não viu essa live está no IGVT, aqui no nosso Instagram, então pode, quem sentir curiosidade, ver essa live que é bem interessante porque falamos justamente de como trabalhar de uma maneira prática os três elementos que compõem a base de uma estrutura meditativa, que é, por um lado, desenvolver essa consciência de nosso observador silencioso, de nosso observador interno, como parar nosso diálogo interno, como criar um campo de silêncio interior que disponibilize a energia de nossa mente, já não para ela estar em seu movimento cotidiano, sino para poder utilizar em um foco. Então, quando nós temos esses três elementos, o observador silencioso interior, o campo de silêncio interior, com a energia mental necessária para o processo meditativo, e o foco, ali temos os elementos que nos propiciam o trabalho meditativo, certo? Então, quando nós começamos o trabalho de meditação real, quando chegamos a esse ponto, nos exercícios que vimos são exercícios preparatórios, quando entendemos como podemos perceber como funciona nosso observador silencioso interno, quando entendemos como fazer esse silêncio interior para que exista o processo meditativo, e quando aprendemos a construir um foco, estamos preparados para começar os processos meditativos. E a meditação, num sentido, começa com algo que se chama o objeto de meditação. Ou seja, uma vez que toda a nossa atividade mental de consciência está preparada, o ponto que vai ser o ponto focal de todo esse trabalho, o objeto da meditação. Eu já expliquei em outras lives que é tradicional, sobretudo dentro do Tantra, chamar de bija esse objeto meditativo, que é semente. Porque todo o processo de preparação da meditação é como, metaforicamente, preparar um campo para semeá-lo, em onde eu limpei esse campo, deixei a terra pronta para receber a semente. A semente, que é o tema meditativo, é como uma semente de uma planta do qual não conhecemos nem a forma, nem os frutos. Como podemos conhecê-la? Colocando essa semente e permitindo a ela se desenvolver, certo? E até finalmente ver quais são os frutos que ela dá, e dessa maneira tanto conhecer a natureza dessa semente, do potencial que tem essa semente, como os frutos que ela dá. Essa metáfora que fala justamente do objeto meditativo como uma semente, e do processo meditativo como aquele que nos permite observar, ter os frutos da meditação, imagem tradicional, nos mostra um pouco isso. Por que se utiliza a palavra bija? Porque, de alguma maneira, sempre o objeto meditativo é algo que nós queremos conhecer, e quando colocamos no foco do nosso processo meditativo, o que vai acontecer é que ele vai desenvolver-se, certo? Literalmente. Qual é a diferença entre o processo meditativo, por exemplo, desenvolver esse tema meditativo, e podemos dizer de qualquer outras formas de pensar, raciocinar, por exemplo, sobre o mesmo tema, certo? Há muitas vezes uma grande confusão com respeito ao processo meditativo, porque, por exemplo, todos os sistemas analíticos racionais são processos de alguma maneira convergentes.
Então, eu tenho o objeto sobre o qual eu quero pensar, elaborar, não? E eu concentro minha energia mental nele. E nesse sentido, tenho que fazer um foco, não? Mas, uma vez que estabeleço esse foco naquilo que eu quero pensar, não estou falando de meditação, estou falando de pensamentos, da maneira de pensar, não? Em nossa consciência comum, não? Eu mantenho esse foco, não? É como que cada vez mais eu concentro mais o foco para tentar chegar mais fundo. A meditação não é esse processo. O processo de fazer o foco não é para afinar esse foco como se colocasse em um microscópio eletrônico que estou vendo, senão é exatamente o contrário. No momento em que eu consigo, não, focar no objeto meditativo, ele em realidade com uma lente que abre, que diverge, abre o campo. Só que o que vamos ter que, quando fixei toda a minha energia mental nesse objeto meditativo, esse objeto meditativo começa a se ligar, em lugar de manter o foco, a abrir o foco, e só que abrindo as relações que ele tem com todo o nosso universo de consciência. Então a meditação me permite, de uma maneira não racional, de uma maneira que não sigue o pensamento convencional, começar a perceber quais são as ligações que tem o objeto meditativo com todo o universo da minha consciência, certo? Então, essas ligações não vão surgir como um processo dedutivo ou como um processo em onde é um razonamento uma construção passo por passo, não? Essas ligações surgem da maneira como nós chamamos como insights, não? Ou seja, geralmente o processo meditativo é como muitas vezes quando um pensa que resolucionar um problema racionalmente, pensa sobre ele e não consegue obter um resultado, e quando desiste, não? De continuar esse processo de raciocínio para encontrar um resultado, a gente tem um insight e de repente uma ideia vem na nossa cabeça, entende? Entendendo como de uma maneira completa e espontânea, nos dando uma solução que a maioria das vezes é muito funcional. O processo meditativo em realidade se basa em fenômenos naturais de nossa consciência como esse, que nos mostra que nossa consciência, aliás do processo de raciocínio estruturado numa linha temporal, não, tem outras maneiras de conhecer, não, que não são essas que estão baseadas na linguagem e no espaço, e nessa relação, nessa compreensão espaço-tempo linear que nós temos da existência e até de nosso próprio pensamento. Então a meditação trabalha realmente em outro nível de consciência, em onde quando eu concentro, não, a energia da minha mente, foco ela em silêncio, não, uso meu observador interior sobre um objeto, eu consigo ver as relações que ele tem em um outro estágio de trabalho de consciência, não, em uma expansão de consciência que só acontece no processo meditativo e que é diferente do pensamento no estado convencional de nossa consciência, no que podemos chamar de consciência comum, certo? Então, por isso é que as características, não, da meditação vão estar dadas pelo objeto, certo? Meditativo. Então, podemos dizer que o que não é um mecanismo de meditar, sino a escolha do objeto meditativo, não, que vai fazer que eu tenha diferentes tipos de meditação, certo? E, sobretudo, também até a conceitualização que tenha sobre o objeto de meditação. O que quero dizer com isto? Por exemplo, duas filosofias indianas em um sentido antagônicas, como o Tantra e o Vedanta, não? Em onde você tem, como costumo falar, para diferenciar de uma maneira simples dois, o Vedanta, que acredita que a realidade é ilusória, certo? E que, portanto, não, as meditações básicas não estariam sobre objetos da realidade, senão sobre conceitos espirituais, não? Como meditar, por exemplo, em Brahman, não? A realidade última, certo? Então, já não, há toda uma conceitualização, não, na escolha do objeto meditativo, que vai guiar essa meditação a um determinado campo, certo?
Já, por exemplo, no Tantra, onde eu entendo que não, a realidade existe, que a realidade é real e que a realidade é nosso campo de desenvolvimento e evolução, não? Escolher objetos meditativos que têm a ver com a realidade comum e com nossa experiência na realidade comum, vai ser o que nós vamos a ter como característica, certo? Então, muitas vezes isso não é percebido na prática de yoga, não? Mas, por exemplo, a herência de qualquer estilo de yoga, independentemente de que não se sinta ligado ao Tantra ou não se diga ligado ao Tantra, qual é? É a tecnologia psicofísico-energética, asanas, pranayamas, bandhas e mudras. Qual é a função, não, que tem esse trabalho? Esse trabalho, em realidade, faz que, quando eu realmente consigo trabalhar esse conjunto, quando eu consigo, e explicando aqui, ter a partir da conexão da minha energia com os mudras, não falo de mudras manuais, falo dos mudras internos, certo? Que conectam a circulação de energia, começo a perceber minha energia, quanto a partir do pranayama, que não são exercícios respiratórios, é usar a respiração para conduzir essa energia, não? Começo a sentir que minha energia circula, que eu posso conduzi-la, e finalmente, quando eu realizo dentro dessa estrutura o asana, que o asana é, de alguma maneira, o que contém todo esse processo, a estrutura que eu estou tendo finalmente meu corpo, e estou falando do corpo físico, energético e de consciência, porque minha consciência está incluída porque está justamente para poder coordenar um trabalho em onde tenho asanas, pranayamas, mudras trabalhando juntos. Toda a energia da minha consciência tem que estar apontando para essa estrutura psicofísico-energética. Então, quando realmente realizo essa estrutura de asanas, pranayamas e mudras, estou num estado meditativo tântrico em onde o yantra, o objeto meditativo, é meu corpo e suas funções. E é um objeto meditativo extremamente amplo, não? Porque na medida que eu me conecto, por exemplo, com o meu corpo, como estado meditativo, posso começar a observar desde a circulação de energia, nadis, chakras, a estrutura física, os processos fisiológicos, etc. Dali vem que, por exemplo, na tradição de yogis que trabalham dessa maneira, não, por isso, o que ficou famoso na própria Índia é o controle, por exemplo, do próprio corpo, o controle da circulação de energia, que vem justamente a partir desse tipo de trabalho que não são exercícios. Yoga, não asanas, pranayamas, não são exercícios, são maneiras de transformar teu corpo num objeto meditativo, não? E essa é a herência tântrica. Nosso corpo, como se no Tantra de mão esquerda se diz qual é o principal yantra, qual é o principal foco da meditação, a partir do qual eu posso me abrir a muitos outros focos. O principal foco só é o corpo. E quando falo corpo, não é só o corpo físico, corpo energético e corpo de consciência, não? Então, começo a utilizar esses processos, já seja unificados, trabalhando juntos, ou depois que entendo como eles interagem, separando e tomando foco em cada parte, e tenho um leque muito extenso de processos meditativos, tântricos que eu posso desenvolver, não? Desde as funções corporais, literalmente, não? E perceber como o corpo funciona em um sentido biomecânico, fisiológico, as funções energéticas, dali vem que, nesses estados meditativos profundos sobre nosso sistema energético, os tantristas desenvolveram toda a visão energética, não? Que todo mundo aprende agora, um pouco decorando, sem entender muito de que se trata, mas de nadis, de chakras, de marmas, de toda a estrutura sutil de que se fala no yoga, não? Surgiu justamente desse processo meditativo tântrico sobre a própria energia. E meditando sobre a consciência surgiram justamente os mapas da estrutura de nossa consciência, não? De entender como funciona, qual é a estrutura de nossa consciência, certo? Os mapas de estrutura da consciência, já por ser algo sutil, aconteceram em diversas escolas, por isso temos mapas ou estruturas da consciência que vêm tanto do Vedanta como do Tantra, certo? E atualmente tudo isso se mistura em um só conceito, mas são
em um sentido, é interessante, apesar de poder utilizá-los uns com outros, como também podemos utilizar as ideias ocidentais, que eu já falei, como a ideia de dividir nossa consciência na parte consciente, subconsciente e inconsciente, que é um processo bem interessante que vou utilizar agora, não? Mas é interessante saber de que provém cada elemento. Não? E como seria bastante longo, já praticamente uma live, só falar de esses elementos, não? De como é a visão de cada um, vou utilizar um pouco o conceito ocidental, não? De consciente, subconsciente e inconsciente, que é muito interessante quando eu começo a utilizar o processo meditativo sobre minha própria consciência, quando o objeto de meditação é o movimento de minha consciência. Então, ali começa, podemos dizer que uma primeira etapa extremamente interessante, porque qual é o problema de nossa consciência? Nossa consciência, não, tem um enorme potencial, nós podemos ver isso em todas as realizações, não, que nós tivemos e até os grandes erros que cometemos como espécie, não, nós vemos o poder de nossa consciência, certo? Nós conseguimos desenvolver literalmente tudo o que é cultura humana, não? Tudo que é nossa tecnologia, tudo que é nossa arte, nossa literatura, o yoga, o tantra, o vedanta, tudo isso é desenvolvimento de nossa consciência, não? A nossa grande revolução não é nem industrial, nem agrícola, a nossa, que é bem interessante como muitos historiadores e antropólogos acreditam que aconteceu aproximadamente uns 70.000 anos atrás, quando não, grupos de Homo sapiens sapiens não, começaram a desenvolver realmente um pensamento abstracto, não? E começaram a desenvolver uma linguagem, certo? Ao mesmo tempo que isso nos deu um grande poder, também, como digamos, nos forneceu, como digamos, essa estrutura, nossa consciência, e dentro de nossa consciência podemos chamar essa mente consciente, que por ser uma ferramenta nova, evolutivamente, ainda nós estamos explorando. E que por um lado tem toda uma série de potenciais, mas também, como diríamos, tem toda uma série de problemas na estruturação que nós, de alguma maneira, estamos desenvolvendo ainda. Não? E, justamente, o grande problema que nós temos em nossa mente está dado, está, de alguma maneira, são os próprios temas que nós temos que trabalhar para a preparação da meditação. O problema é que nossa mente está constantemente em movimento, representado por diálogo interno que falamos, que é uma primeira coisa que nós precisamos parar para poder entrar em um estado meditativo, e que nossa mente, apesar de ter uma enorme capacidade de foco, tem uma enorme dificuldade para manter o foco, certo? Então, esses dois aspectos, não? O movimento constante de nossa mente e a fascinação que a mente tem consigo mesma e com seu próprio movimento, certo? E a nossa dificuldade de entender como funciona e de manter o foco, ou os focos, porque nossa mente, em realidade, pode manter vários focos ao mesmo tempo, não? Quando ela entende como isso funciona, não? São os elementos básicos, não? Que nós precisamos entender, não? Então, muitas maneiras se podem utilizar para poder começar essa exploração de nossa própria consciência, certo? Particularmente vou falar agora já de uma experiência pessoal como objeto meditativo, e que é parte de um curso, não? Que nós estamos lançando, que já está disponível em nossa plataforma, que se chama Tarot Meditativo, não? E justamente são sistemas tântricos de meditação, não? Em onde o objeto meditativo são cartas de tarot, não? E por quê? Eu escolhi cartas de tarot, não? Primeiro porque eu tenho um conhecimento muito profundo do tarot, não? Durante 15 anos trabalhei como tarólogo, não faz já bastante tempo atrás, mas aprofundei muito na história do tarot. Então, fora toda a mística que há no tarot, o que é interessante do tarot, que não é originário do Egito,
nem é um sistema esotérico em si, sino que, em realidade, é um sistema que surge em Ocidente, não? Por volta do pré-renascimento, no século XV, final do século XV, aproximadamente, então até bastante recente, não? Mas é muito interessante porque, como eu falo, ele surge realmente junto com o desenvolvimento do que vai ser, podemos dizer, a mentalidade ocidental contemporânea, com as bases, não? Que vem a partir do final do medioevo e do renascimento, que começa, digamos, a estrutura de pensamento que nós podemos chamar como ocidental, certo? E é muito interessante porque podemos dizer que, assim, por exemplo, como o I Ching, na China, representa muito bem um arquétipo, não, do pensamento chinês, no sentido, não, o tarot tem, numa forma de imagens, representa muito bem os arquétipos que compõem como a base do pensamento ocidental, certo? E da estruturação de toda a sociedade, de como vai se estruturar a sociedade no Ocidente, os valores, as estruturas mentais profundas. Não? Então, explicamos isso bem no curso, em detalhe, não vou falar disso agora, mas cada carta de tarot do arcano maior, dos 22 arcanos maiores, pode se entender realmente como um arquétipo profundo da consciência, não, que podemos chamar nossa cultura ocidental e que de uma ou outra forma está presente no inconsciente coletivo, de todos nós. Então, ele como objeto meditativo serve, e em si, todo objeto meditativo de alguma forma, nessa descrição, não, de nossa consciência como consciente, subconsciente, inconsciente, não, como uma espécie de anzol, não, ou como isca, que desde a mente consciente eu posso jogar aos níveis mais profundos e perceber qual é a origem, não, dos conceitos ou programas, vamos chamar, que rolam na nossa mente consciente. Tudo o que acontece na nossa mente consciente, também explicava isso, e isso é muito bem estruturado na visão, sobretudo na visão indiana, não? Em realidade, não, são programas, não, que estão a um nível mais profundo. A mente consciente, não, é como a tela de um computador, em onde vemos, não, vemos o resultado de um programa que está trabalhando em realidade, não, em um software, não, que nós não estamos vendo lá o programa, nós estamos vendo, não, o trabalho, o resultado desse programa na tela. Nossa mente é como essa tela, mas o software, não, está a um nível subconsciente e também podemos dizer que a um nível inconsciente. Não? No nível inconsciente podemos dizer que está praticamente o hardware, não, do que nós somos como espécie, certo? Então, nessa estrutura que acontece, é muito difícil, muitas vezes, controlar determinados programas só ao nível da primeira camada da mente consciente, porque, como falo, eles são apenas o programa rolando. Se eu realmente quero modificar esse programa, o máximo que eu posso fazer desde a mente consciente é bloquear o programa. Mas bloquear o programa não me vai servir, porque na medida, primeiro que me vai levar muita energia bloqueá-lo, e quando essa energia de crescer, quando eu me distraio, quando não consigo botar, o programa volta, não? E isso acontece com muitas situações que se tornam cíclicas e repetitivas em nossa vida, que é porque estou novamente pensando o mesmo, cometendo o mesmo erro, fazendo novamente a mesma coisa. Porque estou reciclando. Se eu entendi a nível mental que eu não preciso ou não é positivo para mim fazer isso, não? Porque o programa que rola está a nível subconsciente ou incluso alguns a um nível inconsciente. Não? Então, para eu poder modificar o programa, eu preciso chegar a essa instância, certo? A maioria desses programas estão de alguma maneira defendidos, não? Por um firewall, não? Se você neste momento quer olhar para o teu subconsciente, para o teu inconsciente, você não consegue, não? Há muitas maneiras de fazer isso, não? Já desde a remota antiguidade, não? Se foi desenvolvendo isso
tem plantas de poder, tem muitos sistemas, mas um sistema meditativo, podemos dizer que é um dos sistemas assim, com menos efeitos colaterais e mais eficiente quando você entende como fazê-lo. Para isso, não, eu tenho que utilizar, não, elementos ou imagens que de alguma forma estén relacionados a essa estrutura básica, a essa estrutura desses programas inconscientes, não? Para quem entende algo da parte, não, de yoga, que já estudou um pouco do Yoga Sutra, me estou referindo a que se chama samskaras, não? Samskaras, a palavra samskara em sânscrito que simboliza, que literalmente quer dizer o surco que faz o arado na terra, não? Se fizéssemos uma tradução mais moderna, seria como, se lembram na época que havia discos, não? LPs, de vinil, não? Que tinham os surcos, não? Que quando você colocava a pua começava a tocar, certo? Bom, não? Isso, bom, disco é um programa, em um sentido, não? Nós temos nossos programas, que são esses discos que estão lá, não? E podemos dizer que nossa mente, o que temos em nossa mente, o movimento, são basanas, que é quando coloco a tocar, não? A música que sai. Então, tem o programa e o programa rolando. Querer trabalhar sobre o programa rolando, não? Fechar meus ouvidos para não escutar a música não é muito eficiente. O que eu preciso é desligar o programa ou modificá-lo, certo? Quando ele não necessariamente é negativo, mas precisaria ser ajustado. Para isso, preciso ir para o programa. Então, para dialogar com minha mente subconsciente e com minha mente inconsciente, preciso justamente de símbolos, de imagens, de sons, de literalmente o que pode ser o objeto meditativo, que um objeto meditativo pode ser tudo isso que falei, não? Imagens, basicamente dois tipos de coisas, não? Porque nós somos predominantemente animais visuais e auditivos, certo? Basicamente existe, podemos trabalhar com outros, mas a maioria dos objetos são visuais, imagens, certo? Ou sons. Basicamente, o que se chama na Índia de yantras, imagens, certo? E mantras, certo? Sons. Que tenham o poder de conectar, que tenham por similitude com algum tipo de programa interno. Então, temos distintos tipos de yantras, não? Que é mais fácil utilizar, não? A técnica mantra para meditação, não? Para meditação profunda é bastante complexa, então vamos falar da primeira que é mais acessível, que é a do yantra, não? Da imagem, certo? Os yantras, especificamente através de formas geométricas, um pouco como expliquei na live anterior, certo? São, de alguma maneira, estruturas extremamente primordiais. Podemos dizer que elas descrevem como se organiza nossa energia psíquica lá na base de nosso subconsciente, certo? Então, eles são de alguma forma para atravessar toda a estrutura consciente, subconsciente e inconsciente e conectar com a energia básica de nossa consciência. É muito interessante, não? Em um princípio, e por exemplo, por isso, como expliquei no exercício do ponto, do círculo, do quadrado e do triângulo, me servem para estruturar a minha energia, me conectar com a energia de base, não? Mas quando eu quero trabalhar relações que estão mais em conexão com o que é, como se estrutura todo o processo mais cotidiano, não o processo da minha própria pessoalidade, da minha relação comigo mesmo e com o mundo, aí é mais interessante usar estruturas simbólicas, não? Que já estão relacionadas a essa construção das imagens, não? Do que compõe meu mundo pessoal e o mundo cultural. Não? Então aí tenho imagens culturais, imagens já que mais que estar relacionadas com a base do que podemos chamar a estrutura, a energia psíquica profunda, que é comum a todos os seres humanos, não? São imagens que estão mais ligadas a conteúdos culturais que são próprios de cada cultura, certo? Então,
para cada cultura vamos ter imagens que vão ser mais icônicas, que vão conectar mais com o processo que aquela cultura foi desenvolvendo como estrutura social e que você recebeu por haver nascido dentro daquela cultura, não? E que você reelaborou, tomou como próprio e criou programas que te administram que estão baseados neles. Como nós, por mais simpatias, interesses que tenhamos no Oriente, não? Somos basicamente ocidentais, e mesmo que obviamente podemos incorporar muitos arquétipos culturais, não? De outras culturas, não só oriental, não de qualquer outra cultura humana, sim? Mas basicamente nós temos uma formação que nos assimilamos, não? Os programas de base que nós pegamos não? Desde criança, não? Que são os de nossa própria cultura. E nesse sentido, a utilização de cartas de tarot, não? Que podemos dizer são arquétipos basicamente ocidentais, não? E em donde nessas cartas, como explico no curso online, se refletem muitos elementos de como se processa a nível social, a nível individual, incluso a nível transpessoal, os processos, não? De evolução interna no Ocidente. Não? Eles nos servem muito bem como objetos meditativos para nos conectarmos com esses programas que podemos, para poder revisar, tornar-nos conscientes deles primeiro, revisá-los e, como diremos assim, modificá-los, optimizá-los, entender como melhor funcionariam para nós, certo? Então, e assim, não? Tem muitos elementos, não? Que eu posso praticamente qualquer imagem cultural, porque eu sinta um atrativo real, pode me servir, certo? Como elemento meditativo. Eu sempre falei, qual é a característica que tem que ter o elemento meditativo? Ele tem que ser atrativo para a nossa mente, não? É muito difícil meditar em uma imagem que não me cause algum tipo de curiosidade, de atração. Mesmo que essa atração muitas vezes pode ser não necessariamente seja uma atração mais obscura, podemos dizer, não? Mas está chamando-te que, de alguma forma, não, essa imagem tem a ver com um conteúdo profundo, certo? Por isso, imagens, por exemplo, quando falo de atração obscura, por exemplo, como a carta da morte, em donde na carta do tarot, a carta da morte, uma carta bem famosa, em onde se vê um esqueleto, a imagem da morte, não, com uma, esqueci o nome em português. Foice, exato. Com uma foice em um campo onde se vêem cabeças e membros cortados, não? Uma imagem tradicional, não, no Ocidente da peste, não, das pandemias assim, do medioevo, que ficou muito forte, não? Uma imagem da morte. É uma imagem, por exemplo, como digamos que tem um atrativo, todo mundo, se você abre um baralho de tarot, 22 arcanos maiores, e percebe o olhar de uma pessoa, não, recorrendo, é muito, ao mesmo tempo, ela vai olhar, não? Uma das primeiras cartas que a pessoa olha, quase que inconscientemente, a carta da morte é a primeira que ela tira os olhos, não? Então, vemos como esse, por exemplo, é um arquétipo muito forte ali. Temos outros, por exemplo, que são arquétipos que podem ser atrativos, não? Em um sentido, mas cada um desses arquétipos, não, vai ser interessante porque, como falo, é um anzol que nós lançamos em nosso próprio inconsciente para ver qual foi nossa experiência pessoal com esse arquétipo cultural e como nós nos relacionamos com ele, interna e externamente. Entende? Qual é a nossa relação com a morte? Qual é a nossa relação com a morte, não? Em uma forma pessoal, em um nível social, entende? Como operamos com isso, entende? E aí, com cada um dos arquétipos, não estou usando uma imagem bem forte que é da morte, mas também pode ser arquétipos bem positivos, do pai, o da mãe, não? O da amante, da pessoa, não? Com que a carta do enamorado, a pessoa com que nos relacionamos, uma relação afetiva, com que consideramos ser vitoriosos, etc, etc, não? Com que força, com que justiça. São cartas de tarot que nos vão colocando justamente elementos chaves, definições, não?
a um nível pessoal e a um nível cultural de relação social também, como operam, quais são nossa relação com ela, quais são nossas dificuldades, quais são também nossos potenciais de desenvolver aquilo. Então, esse tipo de meditação é uma meditação muito funcional, certo? Muitas vezes, quando você vai para o Oriente, ou por menos como diríamos, a parte que chegou mais aqui, que tende a mistificar e a mitificar muito o que são os trabalhos como yoga, como as artes internas taoístas, transformando-las muitas vezes em uma questão muito mística, muito esotérica, quando em realidade o que nós vemos nesses sistemas, que mesmo com o olhar muito amplo que tem para todo o que podemos chamar mundo espiritual, ao mesmo tempo, também elas são muito práticas. O olhar não é só para uma outra dimensão espiritual, senão que é um olhar muito concreto, muito objetivo, para a relação com nós mesmos e com o mundo. Novamente, no caso do yoga, e a experiência que vem do yoga tântrico, que é a origem das técnicas psicofísico-energéticas, vemos essa relação concreta, certo? Com nossa manifestação, no fato de você trabalhar uma série de técnicas, asanas, pranayamas, bandhas, mudras, como um sistema meditativo que te leva a entender literalmente como teus corpos, corpo físico, energético e de consciência, funciona. Na medida que você entende como esta manifestação funciona, você pode realmente transitar muito mais harmonicamente, certo? Dentro da manifestação, que de alguma maneira é um reflexo. Então, por isso falo que não há só uma visão mística, o qual não estou discutindo essa visão que está também ali, mas também tem uma visão prática, certo? E como qualquer desses, podemos dizer, um mestre tradicional te falaria, se você minimamente não tem uma resolução dessas questões práticas, é muito difícil realmente se desenvolver em um outro plano, certo? Mesmo que a resolução, por exemplo, como as mais radicais que existiam no yoga, seja a renúncia, renúncio às possessões, a tudo, para facilitar minha vida, e vou morar em uma caverna ou no meio do mato, ou na montanha, mas não faço isso de uma maneira desorganizada. Isso é parte de todo um processo incluso, em onde eu me preparo física, energética, e conscientemente para poder levar essa vida, certo? Que não é, imagina, uma vida de renúncia, não é uma vida fácil. Ou se escolho transitar esse caminho, estando no mundo, não renunciando a ele, que é mais alternativa tântrica, certo? Também preciso me harmonizar, entender a relação comigo mesmo e o mundo para tornar funcional. A função da meditação é justamente isso, é resolver essa questão, não só em nos conectar, expandir nossa consciência para outras percepções do universo, podemos chamar transpessoais, espirituais, sino também de uma maneira muito básica, entender a relação com nós mesmos e com nossa realidade e poder funcionalizar tudo isso, certo? Não sei se há perguntas, não? Aí. Então, como falo, o objeto meditativo, ali se torna muito importante, certo? Porque, em realidade, novamente, o que falava sobre o nome de Vija, o objeto meditativo, utilizar o nome de semente, porque justamente o objeto meditativo não é aquilo que nós plantamos, então, de acordo à semente que escolhemos, nós vamos a ter o fruto. E muitas vezes nós temos a semente, mas não sabemos que fruto dá, então a meditação é uma maneira de poder entender que fruto nos vai dar aquela semente. Então, tanto para colher o fruto da meditação, quando entendemos de que se trata esse Vija, quando nós queremos entender de que ele se trata porque não sabemos, essa
a escolha sempre do tema meditativo se torna a chave do processo de meditação, uma vez que eu entendi de que se trata meditar, certo? Então, por isso não temos que confundir meditação com os efeitos terapêuticos da meditação, que são extremamente interessantes, não? E que perfeitamente podem ser utilizados, não? Muitas vezes se confunde a meditação como o yoga, por exemplo, propõe, não? Com outros sistemas, outras partes preparatórias, não? Do estado meditativo, que tem realmente uma função, como falava, muito reequilibradora para a nossa mente. Então, por exemplo, toda a parte do silêncio interior, as técnicas de silêncio interior, como a do Om que comentava, não? Aliás de servir como a base para o processo meditativo, elas têm também, independentemente de continuar esse processo, não? Um efeito reequilibrante muito bom, não? Porque na medida que eu encontro essa relação com o meu silêncio interior, não? Minha mente para, descansa, me permite um fôlego quando estou em situações de alto estresse, não? Para eu me recuperar. Então, independentemente de que projete esse silêncio, não? Para um processo meditativo, ele me vai servir como um elemento terapêutico, não? Então, muitas vezes, essas técnicas se utilizam, não? Como elementos terapêuticos, não? E se confundem com um processo meditativo, não? E em realidade também as técnicas de foco podem me servir também para conseguir focar minha mente em um sentido mais convencional, então ter mais capacidade de concentração, mais capacidade de foco, de estudo, não, dentro da minha vida comum, não? Mas que na realidade, como falo, na meditação as técnicas de foco são para atravessar, para transcender esse foco comum, certo? Para ir a esse estado de ampliação de consciência que propicia o foco meditativo, certo? O interessante quando eu me decido a fazer o caminho completo da meditação, não, é que, aliás dos frutos da meditação, também vou ter os efeitos terapêuticos, não? Eu comento, nós também estamos preparando outro curso sobre técnicas tântricas, sobre meditação tântrica, especificamente, que imagino que daqui a um par de semanas nós estaremos lançando também. E nesse curso comento isso, não, que em todo o processo de trabalho meditativo, não, de preparação e de elaboração, de ir criando habilidade, não, de poder meditar, nós não só ganhamos o trabalho de poder colher os frutos da meditação, sino que toda uma série de efeitos colaterais positivos, não, que já na medida que desde os primeiros exercícios consigo, não, que é como falo, controlar melhor os níveis de estresse, ter um melhor foco, não, estar em um estado atencional, como digamos, mais amplo e mais relaxado, certo? Se vão naturalmente, não são como digamos efeitos benéficos que o mesmo processo de desenvolver o trabalho meditativo nos vai beneficiando, certo? Então, espero que vocês tenham conseguido compreender, não, a proposta. Queríamos, com esta série de lives sobre meditação, explicar um pouco mais a fundo, não, de que se trata meditar, não, e como falamos que há vários tipos diferentes de meditação, não? E, como expliquei no princípio, tudo isto que estamos falando é a meditação tradicional, que não é uma meditação conduzida, é meditação autônoma. E volto a explicar isso porque é muito importante, não? A meditação, como realmente é entendida na China e na Índia, sempre é autônoma. É um processo em onde, como no curso que estamos preparando, eu não conduzo a meditação. Eu explico o exercício meditativo e convido a pessoa a ir a ela intentar sozinha fazer o exercício, não? Como já na live anterior, que está em nosso Instagram aí, no IGBT, não? Vocês podem ver alguns exercícios básicos que estão nessa live. E
nesses exercícios, por exemplo, eu convido a pessoa a fazer o exercício. Porque na medida que você o desenvolva de maneira individual e autônoma, você vai ser o dono do teu próprio processo meditativo. Na medida que você centra todo o processo de construção, de chegar ao processo meditativo em alguém conduzindo, você sempre estará dependente de uma condução. E mesmo que você elabore a tua própria, não, essa relação, não, de você entrar no estado meditativo conduzido por outra pessoa, tem um perigo bastante grande que te transforma em facilmente manipulável, certo? Nossa mente é para nós ter autonomia e para nós, não? Nossa mente não é algo que possa ser aberto para outra pessoa trabalhar nela. Uma pessoa pode te aconselhar, uma pessoa pode te mostrar as situações, mas o trabalho situação de patologia, o que em qualquer sistema oriental, na China e na Índia, um praticante tradicional te diria, cara, os sistemas foram desenvolvidos justamente para te dar autonomia de consciência. A nível de consciência que vem quando você tem real autonomia de consciência. E um processo meditativo autônomo, desenvolvido por você a partir de exercícios que alguém te propõe, mas quando você se sente você, mesmo que desenvolve, te dá essa autonomia de consciência, essa liberdade de consciência. Certo? Espero que vocês tenham gostado da live. Se vocês tiverem dúvidas de todo este processo, se vocês tivessem também a paciência que não viu a live anterior de ver no IGBT, podem nos mandar perguntas, não? E na questão de que tenhamos perguntas interessantes, podemos ter uma live mais para responder dúvidas e perguntas sobre tudo isto que nós estamos falando de meditação, para tentar deixar mais claro todo este processo. O sorteio. E quinta-feira nós vamos ter o sorteio de um dos cursos de nossa plataforma de cursos, que é o curso de pranayamas. Eita, eu botei de tarô meditativo, desculpa. Vai. Que é justamente o sorteio de um curso, não? Que é o curso de pranayamas. Diz que eu errei, eu coloquei aqui tarô meditativo, mas é o de pranayamas. Aqui o que está, o sorteio é sobre um curso de pranayama, pranavidya e swara yoga para aumento de imunidade, controle de estresse e reequilíbrio fisiológico, não? Que é um dos cursos na plataforma. O curso que nós estamos lançando agora é o curso de tarô meditativo, assim. Então, mas o sorteio é sobre o curso de pranayamas, certo? Quem sabe mais à frente, se as pessoas estão interessadas, podemos fazer um sorteio também, não, do tarô meditativo, que eu sei que tem muita gente que está interessada, certo? Mas, por agora, não, nesta quinta-feira, é o sorteio do curso de Pranavidya, de Pranayama, Pranavidya e Swara Yoga para imunidade, reequilíbrio fisiológico e gerenciamento do estresse. Certo? Obrigado quem esteve até aqui e uma boa noite.